Vamos lá, pessoal. Questão 2 valendo 6 pontos. Seja f de R2 em R, né, definida em R2 em R, uma função diferenciável. Considere também g de R2 em R definida por g de uv igual a f de cosseno de uv e e elevado a uv, né, para cada uv pertencente a esse R2. Agora a gente tem essas suposições aqui, né, que a derivada de f em relação a x no ponto 0 e elevado a π sobre 2 é igual a 2, raiz de 3 sobre 2 e elevado a π sobre 6 é igual a menos 9, e assim por diante. Letra A. Calcule a derivada de g em relação a u. Então, assim, a gente está falando que está trabalhando com funções compostas, né? Então, para a gente derivar isso, a gente precisa utilizar a regra da cadeia. Da mesma forma que a gente utilizava em cálculo 1, a gente vai usar para várias variáveis também. É bem parecido, né? Então, assim, eu trouxe a formulazinha, né, do material, onde explica um pouco sobre como utilizar essa regra da cadeia. Ó. Repare o seguinte, que a derivada de z em relação a u, ou seja, nesse caso a derivada de g em relação a u, vai ser a derivada de z em relação a x e a derivada de x em relação a u. Tá vendo? Repare que aqui dentro é x de uv e y de uv. Então a primeira coisa que ela faz é trabalhar com a coordenada x, aqui como x de uv, e aqui a coordenada y de uv, certo? Então agora com isso a gente consegue matar essa letra A em relação a U, a letra B em relação a V, e a letra C ela é tranquila porque a gente precisa de um conhecimento pouco específico para essa questão, porque não é em todas as funções que isso acontece, mas a gente vai ter que perceber, vai ter que ter uma sutileza aqui para perceber algo bem interessante que acontece nessa letra C aqui. Eu vou ensinar como ver isso, né? Mas enfim, claro que assim, se a questão 1 foi trabalhosa, a questão 2 foi trabalhosa, assim, raramente a questão 3 também vai ser trabalhosa porque envolve algo parecido com a questão A, com a questão 1 e com a questão 2, né, digamos assim. Então a gente tem que ter aquela percepção assim para sacar e não precisar fazer tanta conta novamente para concluir a letra C, ok? Então isso acontece bastante aí. Então vamos lá, ó. Então a derivada de z em relação a u, a derivada de z em relação a f. Claro que o meu z aqui está fazendo o papel de g, então eu posso trocar o z por g. O x aqui é o mesmo x que eu vou usar, ok, não tem problema. Então vamos montar a letra A com base nessa primeira aqui, né? Ó. Vamos lá, lembrando que derivada de z em relação a f, eu posso colocar, como eu estou trabalhando com g, vai ser exatamente isso aqui, ó. É a mesma simbologia, aliás, simbologia diferente para o mesmo significado, né? Então, ou eu posso usar derrom G sobre derrom U da mesma forma, ou eu posso usar simplesmente GU, ok? Igual na P1, na AD1 também tinha algo parecido com isso. Ó, a derivada de G em relação a U, um ponto qualquer, o V, vai ser dada por... Lembrando que aqui é x de uv e aqui é y de uv, certo? Então o que eu vou ter? Olhando para cá, eu vou ter a derivada de z em relação a x, ou seja, a derivada de f em relação a x. Aliás, derivada de g em relação a x. Nesse caso, g vale f. Então vai ficar f de x cosseno de uv e elevado a uv vezes a derivada de x em relação a u. Então a derivada de x em relação a u, ok? Ó, derivada de x em relação a u. Mais, vou botar o mais aqui, a derivada de f em relação a y, ou seja, cosseno de uv e elevado a uv, vezes a derivada de y agora em relação a u, certo?
Então isso aqui vai ser igual a f de x cosseno de uv e elevado a uv vezes a derivada de x em relação a u. O x, o que é x de uv? X de uv é cosseno de uv, certo? Eu derivando isso aqui em relação a u, o v é constante, né? Eu derivando isso aqui em relação a u, o v é constante. Então é derivada de dentro vezes a derivada de fora. A derivada de dentro, a derivada de uv em relação a u, o v é constante, então vai ficar v, que multiplica a derivada de u é 1, vezes a derivada de fora. Cosseno de uv, derivada de cosseno é menos seno. Já coloquei o menos aqui, então é menos seno de uv. Ok? Então o que eu tenho aqui, na verdade, é vezes menos... Vou botar aqui, ó. Menos v vezes seno de uv, ok? Mais a derivada de f em relação a y, cosseno de uv e elevado a uv, fecha parêntese, vezes o y é e elevado a uv, né? Então, aqui utiliza a regra da cadeia, no caso, para uma variável, considerando o v como constante. Então, esse v, a derivada de v, aliás, a derivada de u, v, a derivada de u é 1, o v é constante, jogo para fora multiplicando, então a derivada do expoente, né, vezes a derivada de e elevado a uv, né, que é o próprio e elevado a uv. Ok? Então aqui vai ficar vezes v elevado a aliás, v vezes e elevado a uv. Ok? Deixa eu apagar o rascunho aqui rapidinho. Só que ele quer essa derivada num ponto bem específico, né? É g de u de 0, aliás, perdão, de π sobre 2 e 1, certo? Ou seja, meu v eu vou trocar por π sobre 2 e meu u eu vou trocar por 1. Então aqui vai ficar a derivada de f em relação a x, cosseno de uv, ou seja, u vale π sobre 2 vezes 1, então π sobre 2 vezes 1 é π sobre 2, fecha, vai ficar e elevado a π sobre 2 vezes u, que é π sobre 2, certo? Vezes menos v, ou seja, o v vale 1, então vai ficar menos 1, então não preciso colocar, menos seno de u vezes v, que é π sobre 2, fecho parêntese, mais derivada de f em relação a y, do cosseno de π sobre 2, da mesma forma, e elevado a π sobre 2. Isso aqui está multiplicando v, que é 1, não preciso colocar, e elevado a π sobre 2. Ok? Vamos indo. π sobre 2, 1. Isso vai ser igual f de derivada de f em relação a x. Cosseno de π sobre 2 é cosseno de 90, que é 0. 0e π sobre 2, vezes a derivada de seno de π sobre 2 é a derivada de... Aliás, menos seno de π sobre 2 é seno de 90, que é 1. Então isso aqui fica vezes menos 1, mais a derivada de f em relação a y na coordenada cosseno de π sobre 2 é cosseno de 90, que é 0, e elevado a π sobre 2, vezes e elevado a π sobre 2. Ok? Então vamos substituindo agora. Por quê? Porque ele me deu algumas informações, né? Por exemplo, a derivada de f no ponto 0 e π sobre 2 vale 2 lá em cima. Ó. Então aqui fica 2 vezes menos 1, mais a derivada em relação a y agora, ó, fica e elevado a menos π sobre 2, que multiplica e elevado a π sobre 2,
tirei essa informação aqui, ó, circulei ali, ok? Então aqui vai ficar menos 2 mais e menos π sobre 2 vezes e elevado a π sobre 2, potenciação de base igual, né? Repito a base e somo os expoentes. Menos π sobre 2 mais π sobre 2 é 0. Então fica menos 2. Todo número elevado a 0 é 1. Então minha resposta vai ser menos 1. Então a letra A a gente tem como resposta menos 1. De maneira análoga, vamos fazer agora a letra B, né? Só que agora não é em relação a U, é em relação a V. Então tudo que eu fiz até agora em relação a U, a partir de agora eu vou fazer em relação a V. Ok? Vamos lá, trouxe aqui uma nova página. Vamos ver. Então G, a derivada de V em relação a V de UV, vai ser dada por a derivada de F agora, ó. A derivada de F em relação a X vai ser cosseno de UV, vírgula E elevado a UV, que multiplica agora, ao invés de eu fazer X em relação a U, vou fazer X em relação a V, mais FY de cosseno de UV, E elevado a UV, certo? Vezes a derivada de X, só que agora em relação a, derivada de Y em relação a V. Ok? Tudo que eu fiz para U, agora eu vou fazer para V. E vamos seguindo. Então vai ficar F de X, cosseno de UV, bem parecido com o que a gente fez na letra A mesmo. Elevado a UV, vezes cosseno de UV, agora estou derivando em relação a V, né? Então o meu U é constante, então a derivada de dentro vai ser U, vezes a derivada de fora, que vai ser menos seno de UV, que é a derivada de cosseno menos seno. Então aqui vai ficar menos seno, menos U, né? Vezes seno de UV, certo? Mais, repito aqui a derivada de F em relação a Y, cosseno de UV, vezes Y. Então eu tenho E elevado a UV. Agora eu estou derivando em relação a V. Então meu U é constante. Então UV vai ser U, vezes E elevado a UV, vezes E elevado a UV. Certo? Deixa eu apagar aqui. Só que ele quer num ponto específico novamente. Então ele quer G de V no ponto 2 e π sobre 12. Então, o meu U troca por 2 e o meu V troca por π sobre 12. Então, vai ficar F de X. Vai ficar cosseno de π. Ó, quando eu faço 2 vezes π sobre 2, eu posso cortar o 2 com 12. Vai ficar cosseno de π sobre 6, né? Vezes E elevado a π sobre 6. Menos U. Quanto vale U? Menos... Vou botar um parênteses aqui, ó. Menos U, ou seja, menos 2 vezes seno de UV, que é π sobre 6, a gente já viu. π sobre 6. Mais a derivada de F em relação a Y. Cosseno de UV, a gente já viu que é cosseno de π sobre 6. Vezes U. U vale 2, então é 2 vezes E elevado a U vezes V, que a gente viu que é π sobre 6. Deixa eu fechar aqui. Ok? Deixa eu apagar aqui, ó. Pessoal, faltou só um itemzinho aqui. Deixa eu consertar aqui em cima, ó. Aqui cosseno de UV, vírgula, E elevado a UV. Agora sim, vezes U vezes E elevado a UV. Agora sim. Porque aqui fica E elevado a π sobre 6.
que multiplica 2 vezes E elevado a π sobre 6. Ok. Agora, acredito que tenha batido. O que eu sei? Eu sei que 180 é igual a π, né? E x é igual a π sobre 6. Então, vai ficar x é igual a 180 vezes π sobre 6 dividido por π. Então vai ficar 180, 18 dividido para 6 dá 3, 30. Então vai ficar 30π sobre π igual a 30. Então o ângulo que eu estou trabalhando é 30 graus. Então o cosseno, né, de 30 graus, vai ficar igual a f de x. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. E é elevado a π sobre 6. Deixa eu apagar isso aqui para não confundir. Só queria saber qual ângulo que a gente estava trabalhando, para ver se realmente batia, né? Vezes menos 2 vezes seno de 30 graus. E seno de 30 graus é meio, né? 1 sobre 2. Mais f. Aqui vai ser parecido, né, em relação a y. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. É elevado a π sobre 6. Que multiplica 2 vezes E elevado a π sobre 6. E algumas informações aqui a questão me deu. A derivada de f em relação a x no ponto raiz de 3 sobre 2 e π sobre 6 vale menos 9. Então aqui fica menos 9. Que multiplica menos 2 vezes 1 dá menos 2 dividido para 2, menos 1. Mais a derivada de y nesse ponto é e elevado a menos π sobre 6 dividido por 2 vezes 2 vezes e elevado a π sobre 6. Isso vai ser igual a esse 2, eu posso cancelar com esse 2. Menos 9 vezes menos 1 é 9. Mais e elevado a π sobre 6 vezes e elevado a π sobre 6 dá e elevado a menos π sobre 6, que dá 0, e todo mundo elevado a 0 é 1. E 1 mais 9 é igual a 10. Então a derivada de g em relação a v vale 10. Ok? E por fim, a gente tem a letra C. Mas a gente vai perceber algo bem interessante. Olha só o que vai acontecer na letra C. Na letra A, repare o seguinte. Aqui eu tenho... São exatamente os mesmos pontos com sinais trocados, né? Ó. Onde era negativo ficou positivo, vice-versa. Então aqui, ó, o que vai acontecer? Se eu fizer menos u menos v, o que vai acontecer? O menos vezes menos aqui vai dar mais, aqui vai dar mais. Vamos pegar o resultado aqui embaixo, ó. Aqui vai dar mais, aqui vai dar mais. Aqui era menos v. Então onde era menos v, eu vou trocar por mais v. Ok? Por quê? Porque agora eu estou trabalhando com negativo. Então onde é menos vira mais. Aqui não interfere, porque vai ficar menos vezes menos. Só que aqui interfere, porque é positivo. Ó. Então esse aqui vai ficar negativo. Então lá no final, o que eu teria, ao invés de menos 2 mais 1, o que eu teria era mais 2 menos 1. Os sinais vão trocar dos dois resultados lá embaixo. Justamente onde que muda? Vai mudar aqui, vou até circular. Ó. Aqui vai ser mais e aqui vai ser menos. Então o meu resultado aqui vai ser mais e aqui vai ser menos. Ou seja, são sinais trocados. Então o resultado, ao invés de dar menos 1, vai dar mais 1. Ok? Da mesma forma aqui, ó, igualzinho. Aqui é menos u, vai ficar mais. Aqui é u, vai ficar menos. Entendeu? Aqui era v e v, aqui é u e u. Então aqui menos u vai ficar u. Então ao invés daqui ser positivo, aqui vai ficar negativo. Ao invés daqui ser positivo, aqui vai ficar negativo. Então vai ficar menos 9, menos 1, que é igual a menos 10. Ok? Qual que é a conclusão? Que nesse caso, especificamente nesse caso, eu posso passar esse sinal para fora.
Olha o que vai acontecer aqui interessante. A derivada de g em relação a u de menos π sobre 2 e menos 1 é exatamente igual a menos a derivada de g em relação a u de π sobre 2 e 1. Como se eu passasse esse menos 1 para fora. Pode fazer isso em todos os casos? Não. Não são todos os casos que pode. E a gente viu que isso aqui vai dar menos 1, né? Vai dar igual a mais 1. É a minha resposta. E a derivada de g em relação a v vai ficar de menos 2 menos π sobre 12 vai ser igual menos, joguei para fora, g de v, de 2 e π sobre 2. Isso é igual a menos 10. Ok? Essa aqui é a minha resposta. E com isso a gente conclui a questão 2. E bora resolver APs anteriores mais uma vez.